Apareceu aí para vocês? Já está gravando? Está gravando? Sim. Então tá bom, então vamos lá. Bom, então o tema da nossa conversa de hoje é do desenho da estratégia ao alcance dos resultados, o desafio, né, da gente engajar as pessoas. Eu queria pedir para vocês, deixa eu ver aqui, tá, a Kathleen agora falou que está escutando bem, legal. Eu pedi para vocês colocarem o nome da empresa e a área de atuação, tá, da empresa. Então, a gente está falando aqui da World Pilates, da Clínica Novo Ser, da Nova Pele. Então, quem puder ir colocando o nome, tá? E o nome da empresa e tudo mais, isso é bom, porque a gente vai se situando. Bom, eu sou Ana Cristina Carneiro, eu sou uma pesquisadora, professora e consultora na área de gestão, estratégia e desenvolvimento de cultura. E esses eventos são eventos que eu faço de tempos em tempos, mais ou menos uma vez a cada 2 meses. São eventos de curta duração. E nesses eventos, geralmente eu trago uma abordagem um pouquinho mais profunda dentro do trabalho que eu desenvolvo, tá? E no evento de hoje, a gente resolveu dar um foco mais voltado para as clínicas. Deixa eu fechar aqui para não ficar me atrapalhando aqui o WhatsApp. Pessoal, eu vou pedir para vocês escreverem aqui no chat para a gente como é que vocês ficaram sabendo desse evento. Se foi alguém que convidou vocês, algum amigo, alguém que falou, se foi por meio de um convite que vocês receberam. Vocês podem falar aqui pelo áudio ou então escrever no chat, por favor? Como que o convite do evento chegou até vocês? Convite na empresa, Kathleen, legal. Quem mais, pessoal? Porque, como a gente eu faço parte de algumas redes de empresários, até para entender, né, até que ponto grupos proprietários da clínica. Tá. Qual grupo, Davidson? Grupo de proprietários de clínicas? Pode ter sido, porque como eu trabalho com algumas clínicas, pode ser que algum proprietário de alguma clínica tenha comentado em algum outro grupo de proprietários de clínicas, né? Tá. Quem mais puder, vai escrevendo aqui para a gente, tá? É um grupo que existe em nível Brasil, proprietários de clínicas multi. Legal, massa. Então, vamos lá. Bom, então é isso. Eu faço esses eventos mais ou menos uma vez a cada 2 meses, e uma vez a cada 2 meses, uma vez a cada 3 meses, enfim. Cada vez que eu faço evento, eu vou trazendo uma abordagem diferente. Como eu sou uma pesquisadora, que sou professora e consultora, às vezes eu trago uma abordagem um pouco mais profunda, e hoje o tema foi esse, né, da estratégia aos resultados, com foco na parte de pessoas. Quero agradecer vocês por vocês estarem aqui, e agradecer a Sami por estar aqui me apoiando. A Sami trabalha comigo, tá, gente? E o que eu faço, né? Deixa eu falar aqui rapidinho para vocês. No meu trabalho, eu ajudo empresas a se organizarem e alcançarem seus objetivos, integrando gestão, estratégia e pessoas. Então, essa é a minha missão é o que eu faço, né? Ajuda as empresas a se estruturarem ali, organizarem suas estratégias, seus planos de ação, como monitorar seus resultados e tudo mais. Mas o tempo todo com foco no desenvolvimento das pessoas que vão fazer isso acontecer na prática. No meu trabalho, eu uso ferramentas clássicas de mercado, da área de gestão e aprendizagem organizacional, mas, como pesquisadora, e eu trabalho há mais de 20 anos com gestão, com estratégia, com cultura empresarial, com o passar dos anos, eu fui integrando aspectos relacionados à linguagem, comportamento humano, trabalho em rede, para que as empresas conseguissem sair do outro lado, tá? Parte do que eu vou mostrar aqui hoje para vocês tem a ver com isso daqui, tá? Bom, alguns alinhamentos iniciais, o nosso horário aqui vai até por volta de 8h30, tá? Eu gostaria de pedir, né, aquele pedido de sempre, para que dentro do possível vocês deixem as câmeras ligadas, para a gente conseguir se conectar, se enxergar, né, tá mais próximo de fato.
E também, como eu já falei antes, para que vocês fiquem à vontade, né, para falar no chat, para levantar a mãozinha aqui ou para comentar alguma coisa durante a nossa conversa, tá bom? Eu relacionei aqui as dificuldades que vocês colocaram lá dentro daquele formulário. Todo mundo, quando se inscreveu para o evento, preencheu um formulário, não foi? E lá naquele formulário eu perguntava sobre as principais dores, as principais dificuldades da sua empresa. E aí eu trouxe aqui para vocês as principais dificuldades que apareceram. Então, a que vem em primeiro lugar foi a ausência de diretrizes, objetivos e metas claras. Insegurança quanto ao futuro. Essas duas dificuldades foram as duas dificuldades que mais apareceram nas respostas de vocês, tá? Nas respostas de todas as pessoas que se inscreveram para estar aqui hoje. A ausência de diretrizes, objetivos e metas claras e insegurança quanto ao futuro. Outra dificuldade que apareceu foi a alta rotatividade de pessoal. Eu vejo muitas pessoas reclamarem sobre isso em clínicas, tanto clínicas de saúde quanto clínicas de estética. Dificuldade de engajamento e alinhamento entre equipes. Ausência de métricas e monitoramento contínuo. Falta de padronização de processos, gerando erros, atrasos e retrabalho, né? Foi outra dificuldade. E depois, teve algumas dificuldades que apareceram na mesma proporção, que foi a ausência de valores e práticas que orientam o comportamento da equipe, perda de conhecimentos essenciais para o negócio, líderes sobrecarregados e dificuldade para delegar tarefas, decisões reativas em vez de proativas e comunicação ineficiente, tá? Vocês se identificam com algumas dessas dificuldades aqui, pessoal? Vocês se lembram? Pode falar, não precisa nem escrever no chat, tá? O Davidson falou que está dirigindo, por isso não vai poder abrir a câmera. Tranquilo, Davidson. Vocês se identificam com essas dificuldades aqui? Lembram do que vocês responderam? Se percebem nessas dificuldades? Como é que é isso para vocês? Quem pode falar aqui para mim? Vivenciam isso no dia a dia? Ausência de diretrizes e objetivos, insegurança quanto ao futuro, alta rotatividade de pessoas. Alguém? Oi, Ana. Não sei se você tá vocês estão me escutando. Estamos sim, super bem. Tá. Eu falo por mim. Hoje eu sou CEO de uma clínica multidisciplinar. E aí, na minha clínica, a gente tem 55 prestadores de serviços, né? Entre fono, físio, terapeuta ocupacional, enfim. E a grande rotatividade hoje de profissionais é porque me dá a impressão que essa nova geração de profissionais na área da saúde está muito preocupado com dinheiro, sabe? Aqui me paga X, ali me paga R$ 100 a mais, eu vou. Não está preocupado com a formação de cultura, qualidade de ambiente, saúde mental, enfim, não está muito preocupado com a questão da qualidade de vida do trabalho, e sim financeiramente, sabe? Então, virou um mercado muito competitivo. Quem é que paga mais? Quem paga mais fica com a maior quantidade de profissionais, entende? Acho que isso é o que está mais preocupando. Entendi. Legal, Davidson. Obrigada, viu? Quem mais pode trazer aqui para a gente, levantar uma bola também do que mais te chamou a atenção aí, do que você lembra que você respondeu, ou que te toca agora em relação a esses problemas? Mais algum ponto? Tá, vou caminhando aqui. Se lembrarem de algum, é só falar, tá? Dentre esses pontos aqui, o Davidson, por exemplo, trouxe essa questão aqui da alta rotatividade de pessoas, né? Falou aí, principalmente da geração mais nova, isso é uma fala que tem sido bem frequente, né? Muitas pessoas estão comentando bastante isso em diferentes tipos de organizações. E aí, o que acontece? Desses problemas aqui, dessas dificuldades, essas dores, dessas últimas aqui, né, perda de conhecimentos, líderes sobrecarregados, dificuldade para delegar, decisões reativas em vez de proativas, comunicação ineficiente, uma coisa me chamou a atenção: comunicação ineficiente, tá? Por que isso daqui me chamou a atenção? Porque eu confesso para vocês que eu achei meio estranho, comunicação ineficiente está lá entre os menos, as dificuldades menos destacadas, sabe?
Por que isso, pessoal? Tem até uma frase que é uma brincadeira, né? Não sei se vocês já ouviram falar disso, que é uma brincadeira que se faz muito no universo assim, de gestão, de grupos, de equipes, enfim, que se fala que 80% dos problemas da sua empresa são problemas de comunicação, tá? E os outros 20% também. Então, assim, me chamou a atenção aqui comunicação não ter aparecido como um dos principais aqui em cima, por conta dessa questão que acontece no dia a dia, né? Dos problemas de comunicação que são tão comuns. Porém, esses problemas de comunicação que são tão comuns, muitas vezes eles não são tão explícitos. E isso tem muito a ver com o que a gente vai falar aqui hoje, já que a gente está falando, lá no título, né, eu coloquei o desafio, né, de você conseguir trabalhar as pessoas, lembra? Então, o desafio de engajar as pessoas. Então, esse assunto aqui, quando a gente fala de pessoas, está diretamente relacionado à questão das conversas, da comunicação, da capacidade de construir conjunto. E de fato, as questões de comunicação dentro de uma empresa, eles podem não ser tão perceptíveis assim, mas eles, com certeza, são boa parte dos problemas, né, da raiz dos problemas de uma organização. Tá, mas vamos lá, vamos olhar para a empresa, em primeiro lugar, tá? Todo mundo está vendo bem aqui essa minha imagem desse corpo humano, tá ok? Conseguem ver aí? Tá? Qualquer coisa, coloque a mãozinha aí do joinha. Tá liberado para o pessoal colocar reações aqui, Sami? Tá, né? Beleza. Então, aqui nessa imagem, eu trouxe uma empresa para vocês. Nessa empresa, fiz uma comparação aqui com o corpo humano, tá? A empresa ela tem lá marketing comercial, recepção, prestação de serviços, infraestrutura, TI, né, suporte, recursos humanos, finanças, enfim. E a gente frequentemente ouve falar que a área comercial da empresa é o coração da empresa, né? Que as finanças da empresa correspondem ao pulmão da empresa. Por quê? Porque se eu não vendo, se eu não tenho cliente, não tem empresa. Então, é o coração da empresa. O coração ele tem que bombear sangue para o corpo todo, senão o corpo não sobrevive, né? E as finanças, ela é o pulmão da empresa, porque dependendo de como estão as suas finanças, você consegue fazer uma coisa mais ou menos arrojada. Dependendo de como estão as suas finanças, você consegue ir para uma maratona ou você consegue fazer uma corrida de 100 metros, enfim, dependendo de como está o seu pulmão, né? Então, aqui a gente tem uma analogia em relação a, né, comparando aí um corpo humano com uma empresa. Nessa perspectiva aqui dessa analogia, se a gente for pensar aqui, no comercial, você está falando de conversão de pacientes, no marketing, você está falando se você está analisando se você está falando para o público certo ou não, nas finanças, você está olhando a rentabilidade dos seus serviços, você está verificando lá na recepção qual que é a taxa de absenteísmo, né, de pacientes ou não, tempo de espera, taxa de ocupação da agenda, se você tem salas ociosas ou não, enfim. Cada área da sua empresa, você tem que estar atento, né, a determinados indicadores, a ver como que essa clínica, como que essa organização está funcionando. E aí, a gente vira e fala assim, tá, e onde é que entra a estratégia nessa história toda, né? Quando a gente fala de estratégia, a gente pode fazer uma comparação com o sistema nervoso central de uma empresa. Aliás, com o sistema nervoso central de um ser humano, tá? Então, enquanto o marketing está olhando ali para como que você fala sobre a empresa, qual que é o seu posicionamento, qual é o seu diferencial de mercado, etc., a estratégia da empresa está vendo esse fio lógico que conduz toda a sua organização. Está vendo a missão, a visão dessa empresa, os valores dessa empresa, como que esses processos estão estruturados, os seus planos de ação, as metas, como que você monitora resultados. Então, a estratégia de uma organização, ela vai ajudar a dar lógica, né, para toda essa empresa e vai ajudar com que cada uma dessas áreas aqui conversem entre si, tá? Então, quando a gente fala de estratégia, é bom a gente lembrar, e aí eu faço também uma comparação, que, por exemplo, o corpo humano, se você tem um ser humano, um corpo humano, isso aqui agora estou puxando um pouquinho para o assunto estratégia, né? Se a gente fala de um corpo humano, que ele tem lá um pulmão que está funcionando, um coração que está batendo, um rim que está funcionando, está tudo bem, mas esse corpo, ele teve morte cerebral, vai chegar uma hora
que os médicos vão chegar lá e vão desligar os aparelhos, né? Por quê? Porque aquele corpo, ele está sobrevivendo, ele não está vivendo, né? Porque ele teve uma morte cerebral. Então, eu posso ter rim, fígado, baço, coração, enfim, funcionando. Se eu tive morte cerebral, eu estou apenas sobrevivendo. E por que eu estou falando isso daqui? Porque tem muitas empresas, aí agora comparando novamente a empresa com um corpo, né, com um corpo humano, tem muitas empresas que não têm uma estratégia e estão sobrevivendo, tá? Tem muitas empresas que estão ali vendendo o almoço para pagar o jantar, né? Elas estão sobrevivendo. Às vezes, eu dou consultoria muito para o Sebrae também, Sebrae São Paulo, Santa Catarina, DF, Sebrae Nacional, enfim. E é muito frequente você pegar empresas que, às vezes, a empresa tem 20 anos, tem 30 anos, mas ela não sai do lugar. Ela está ali sobrevivendo, né? E muitas vezes por falta de uma estratégia. Por quê? Porque se você trabalha a estratégia da sua empresa, você vai explorar a sua empresa na sua potência, né? Você vai fazer com que a sua empresa não só sobreviva, mas que ela viva, que ela possa criar, que ela possa inovar, que ela possa crescer, né? Bom, então, falando em linhas gerais, quando a gente fala de estratégia, a gente está falando isso, a gente está falando de ter diretrizes, de ter metas, de ter claro onde que você está, onde que você quer chegar, como que você quer chegar e como que você faz para essas áreas trabalharem de formas mais inteligentes entre elas, tá? Porque, dependendo da organização, é muito frequente também você chegar e, às vezes, o marketing ele está indo para um lado e o comercial está indo para outro. A venda está indo para outro, não tem um alinhamento. A área de prestação de serviços quer fazer um trabalho e a finanças está indo para outro rumo. A área de vendas quer fazer um trabalho, mas o RH não sustenta o que vendas está querendo. Está dando para entender o que eu estou falando, pessoal? Aqui, tudo bem? Tá? Dentro do possível, vão me sinalizando, por favor, aí com um joinha, tá? Só para eu ir sentindo vocês, tá? Então, o que acontece? Muitas vezes as empresas não existe uma sinergia entre as áreas, elas estão desconectadas entre si por falta de um direcionamento estratégico, tá? A alta gestão da empresa não tem diretrizes claras, né? Que foi, inclusive, um dos principais problemas que apareceram ali nas respostas de vocês. Bom, junto com isso, a gente tem a cultura da empresa, que é aquilo que vai permear o dia a dia, né, dessa organização. Os valores, os comportamentos, quais são as crenças, né, qual é a emocionalidade presente nessa empresa que viabilize, Davidson, que as equipes trabalhem mais de um jeito ou menos, sabe? Mais de um jeito ou mais de outro jeito, né? Qual é a emocionalidade presente nessa empresa que faz com que o grupo esteja mais ou menos motivado? Quais são as crenças presentes ali? Então, a cultura permeia tudo isso daí. E, obviamente, que a cultura também vem de cada indivíduo, cada pessoa traz da sua própria casa, da sua própria vida pessoal e acaba levando isso para a empresa. Bom, dito isso, reforçando um pouquinho mais aqui essa parte da estratégia dentro da empresa, quando a gente fala de estratégia desse sistema nervoso central da empresa, a gente está falando da possibilidade de ter clareza sobre a delegação de tarefas e lideranças, sobre ter processos que devem ser desempenhados, métricas que devem ser alcançadas, direção e acompanhamento, né? Então, quais são os rituais de cultura da sua empresa, como que você monitora os resultados, como que você cria conexão, como que você cria confiança, né? Quais números que estão norteando as decisões, tudo isso, pessoal, é a estratégia que vai viabilizar, né, para a sua empresa. Se você não tem uma estratégia, provavelmente você está trabalhando meio que no escuro, tá? Você está ali, como eu já falei antes, sobrevivendo e não vivendo na sua potência. Bom, então a gente olhou aqui para a empresa e agora vamos olhar para a visão do gestor. Do que eu estou falando aqui agora? Estou falando de olhar para vocês, para que cada um de vocês faça uma autoanálise, né? Assim, como sou eu, como gestor ou proprietário ou alguém que tem uma responsabilidade na administração dessa empresa, tá? Como é que está o olhar de vocês em relação à gestão da empresa? Então, para começo de conversa,
todo mundo que está aqui tem bastante clareza sobre o ciclo de vida da sua empresa, né? Então, isso é importante. É bom a gente lembrar que, normalmente, as empresas começam com muitas incertezas, né? Nos primeiros anos de empresa, você queima muito caixa, né? Estou falando aqui no eixo vertical de fluxo de caixa, no eixo X, estou falando de tempo, né? E, então, nos primeiros anos ali, você queima muito caixa. Depois, com o passar do tempo, você começa a ter início de ganhos, até que você rompe essa barreira aqui e começa a ter ganhos significativos, né? Então, toda empresa, ela passa por ciclos de vida e ela enfrenta vários abismos quando ela está ali no iniciozinho e tal, e começa a crescer. Tudo bem, pessoal? Tá? Então, essa aqui é a famosa curva J, né, que mostra aqui o Vale da Morte, que é quando as empresas elas estão ali nascendo, com muitas incertezas. No primeiro ano, principalmente, eu só queimo dinheiro, invisto. E ali, boa parte das empresas, não é por acaso, né, que as pesquisas mostram o percentual imenso de empresas que fecham aí no primeiro ano, no segundo ano, em 10 anos, né, 80% das empresas que abriram são fechadas. Por quê? Porque boa parte delas elas morrem aqui, justamente no Vale da Morte. Nesse momento que você está aqui colocando dinheiro, queimando caixa, e não é fácil passar por isso daqui, para poder romper essa barreira, ter um produto bacana realmente no mercado e começar a ter ganhos significativos. A pergunta que eu faço para vocês aqui é: onde que o seu negócio está aqui hoje? Tá? Cada um de vocês sabe exatamente onde que o seu negócio está? Tá? Quem puder falar para mim no microfone ou responder pelo chat, só falar se sabe ou se não sabe. Né? Olha, eu sei exatamente onde que eu estou, onde que minha empresa está. Fala para mim, por favor. Sim ou não? Ou então pode colocar aqui a mãozinha de sim, ok? Ou a mãozinha de não. Não estou sabendo, estou em dúvida de em que momento a minha empresa está. A Bruna está falando aqui que sim, ela sabe exatamente onde que a empresa dela está. Então, beleza, a gente está falando aqui da visão do gestor, né? Da visão do proprietário, do administrador, de quem está trabalhando aí na gestão dessa empresa. Vamos lá, agora eu vou fazer uma outra provocação. Maturidade de gestão, né? Aqui eu tenho um gráfico parecido com aquele, é um gráfico que, por um lado, ele passa uma mensagem próxima daquele, mas sobre uma outra perspectiva. Aqui a gente está falando de crescimento, aqui a gente está falando de tempo, tá? A nossa empresa, né, as nossas empresas, elas passam, assim como nós, por várias fases: infância, juventude, maturidade, até que você vai, ou você inova ou você morre. Chega uma hora que ou você cresce ou você morre, tá? E aí, para a gente poder crescer, a gente tem que gerar caixa, tem que inovar, a gente tem que caminhar, tá? E aí nós passamos por várias etapas, né? Assim como o ser humano, infância, juventude, maturidade e tudo mais. Muito bem. O que é importante a gente pensar aqui? Na infância, eu estou falando lá quando a empresa está começando. E eu tenho um grande desafio na infância, que é encontrar o melhor produto para o meu mercado. Né? O produto ideal, o meu produto funcionando bem no mercado. Então, nesse momento aqui, é um momento que você tem que descobrir, né, exatamente, né, qual que é o meu cliente ideal, qual que é o serviço que eu faço, de fato, para esse cliente ideal. Eu tenho, de fato, o mercado, qual que é a tendência desse mercado, existe um lugar para mim aí, a minha entrega é uma entrega que realmente atende. Então, existe fluxo aqui, eu tenho como sobreviver e crescer nessa pegada, né? Então, esse momento aqui é um momento muito importante. Por quê? Porque muitas empresas, às vezes o cara, vocês já devem ter ouvido falar, né, daquelas pessoas que são super apaixonadas pela solução. E aí ele tem ali um produto que ele quer, porque quer que o mercado compre, mas às vezes você tem um cliente para aquele produto, mas a grande maioria não está interessado, tá? E às vezes o cara está ali, ele fica 1, 2 anos investindo no produto, investindo, até que chega uma hora que, ele teve um cliente que adorou o produto dele, mas não tem, de fato, mercado. E chega uma hora que a empresa dele fecha, tá?
porque ele não conseguiu sair da infância, ele não conseguiu fazer testes suficientes, ele não conseguiu rodar ali protótipos, mínimo produto viável, para poder checar realmente qual que é a melhor entrega que ele tem que fazer para qual público e tudo mais. Ele ficou muitas vezes insistindo em alguma coisa que não é aquilo que o mercado precisa, não é aquilo que o mercado vai comprar naquele momento ou no futuro, enfim. Então, é preciso romper essa barreira da infância, né, e falar assim, cara, sei, né, qual que é o meu produto para o mercado, eu estou alinhado, né, beleza, consigo caminhar bem nisso e posso crescer. Tem um outro momento, que é quando a gente está lá na pré-adolescência e tal, que a gente começa a ter, né, então a gente rompeu essa primeira fase, onde normalmente o gestor ali ele faz tudo na empresa. Você passou dessa primeira etapa, você precisa ir para uma etapa que você precisa começar a ter mais claro quais são os seus processos, né? Então, como é que eu faço, como é que funciona o meu comercial, como é que é a prestação de serviços, como é que minha recepção atende, como é que é a parte de compras e organização de material. Então, eu preciso ter processos claros, né? Então, eu estou amadurecendo e preciso cada vez mais passar a gerenciar por processos. À medida que eu vou evoluindo, eu preciso começar a gerenciar por indicadores. Então, agora, além de ter os processos, eu também preciso começar a ter indicadores que orientem a minha gestão, né? Então, qual é o percentual de venda que eu tive? Qual é o percentual de rotatividade de pessoal nessa clínica? Qual é o percentual de conversão de paciente? Qual é o percentual de ociosidade de sala, né, sei lá, de odonto? Qual é o percentual de ociosidade de aparelhos no meu espaço de pilates ou na minha academia? Qual a quantidade de leads que eu entrei em contato esse mês? Então, eu preciso passar a fazer a gestão mais por indicadores. Então, nesse primeiro momento aqui, eu estava lá correndo, né, chupando, como é que ele fala? Chupando cana e assoviando ao mesmo tempo. Eu fazia a entrega, eu fazia a gestão, eu fazia tudo. Aqui eu preciso começar a ter meus processos mais mapeados, delegando tarefas, ter pessoas para poder executar isso. Aqui eu preciso, né, pensar mais em indicadores e conseguir gerir e observando os resultados que eu quero alcançar. Então, a minha meta é diminuir em X% o tempo de espera na recepção. A minha meta é aumentar em tantos por cento a minha conversão de leads em pacientes. Então, eu preciso desses indicadores para poder conseguir trabalhar. Até que vai chegar um dia que eu quero gerenciar por diretrizes, tá? E aí, fazer isso daqui vai viabilizando cada vez mais que a empresa não fique dependendo de uma única pessoa, ou não fique dependendo, por exemplo, do proprietário ou dos sócios dela, né? Então, aqui, nesse mundo aqui, é quando você consegue falar assim, cara, agora eu consigo, como proprietário dessa empresa, por exemplo, ou como sócio dessa empresa, eu consigo ir lá na empresa de 15 em 15 dias, eu consigo ir lá uma vez por mês, ou eu consigo ir uma vez por semana, eu consigo olhar para fora da empresa, não ficar tanto com a cabeça no operacional, né, e consigo estar em grupos de empresários, consigo estar vendo as tendências de mercado, consigo estar olhando para congressos, para eventos, e fornecendo orientações para a empresa, né? Fornecendo diretrizes. E não precisando mais eu ir lá e controlar números, controlar indicadores, controlar processos, né? Ou realizar a operação propriamente dita. Tudo bem, pessoal, que eu estou falando aqui? Está fazendo sentido para vocês? Me sinalizem aqui, por favor. Sim? Ok, legal. Então, o que acontece? À medida que eu vou rompendo essas barreiras aqui, ó, e vou chegando aqui nesse nível de maturidade, eu consigo fazer uma gestão por diretrizes, eu estou fazendo com que a empresa dependa cada vez menos de mim, né? E que ela seja uma empresa que funcione, que tenha uma certa sustentabilidade e tudo mais, e consiga olhar ali para o futuro, né? Consiga inovar e tudo mais. E o que é importante aqui também, a gente não pode esquecer, né? Primeiro, o fato da minha empresa estar aqui, tá? Eu vou falar agora, pode parecer uma coisa que é simples, mas é importante que fique claro, assim, muitas pessoas têm muitas dúvidas em relação a isso. O fato da minha empresa estar aqui não quer dizer que eu não preciso mais das etapas anteriores. Eu preciso das etapas anteriores. Eu preciso gerenciar indicadores, eu preciso gerenciar os meus processos,
tá? O que acontece é que não sou eu mais o dono da empresa que estou fazendo isso, eu tenho pessoas que fazem isso, tá? Então, eu consegui passar por cada uma dessas etapas aqui, não dá para a gente pular etapa, tá, gente? Assim como acontece com o ser humano, a gente passa pela infância, né, pré-adolescência, adolescência, juventude, vida adulta, envelhece, tal, tal, tal. A gente não tem como você pular etapa, nem é saudável que você pule etapa. O mesmo acontece com as empresas, tá? A gente não tem que pular etapa, a gente tem que viver cada fase dessas, né? E, ao mesmo tempo, cada vez que eu vou evoluindo aqui, progredindo, eu não estou pegando o que eu fiz anteriormente e ignorando, não. Eu continuo tendo aquilo cada vez melhor, mas eu tenho pessoas que cuidam daquilo para mim, tá? O que está acontecendo é que já não sou eu mais que estou lá assoviando, né, e fazendo tudo ao mesmo tempo, né? Bom, agora, obviamente que à medida que o tempo vai passando, se eu não inovo, eu vou entrar em declínio. Se eu não inovo, eu vou entrar em declínio. E essa inovação pode ser da empresa como um todo, dependendo do caso, como pode ser de determinados serviços, determinados produtos. A pergunta que eu faço para vocês aqui é, você sabe onde o seu negócio está agora? Né? Essa é a pergunta que eu faço para cada um de vocês e peço para vocês também colocarem no chat ou me dar um sinalzinho aqui. Sim ou não, né? Você sabe onde que a sua empresa se encontra? Se você está na infância, se você está aqui na pré-adolescência, se você está na juventude, se você já está na maturidade, tá? Se você sente que a sua empresa está em declínio, se você tem serviços que estão já inovando, ou se você está aqui na pré-adolescência, percebendo que você pode colocar um pé aqui na juventude, tá? Tudo bem? Então, como gestor, é muito importante que vocês tenham essa percepção, tá, pessoal? Tudo bem? Que vocês saibam disso, tenham esse tipo de visão, tenham consciência disso. Porque isso é fazer gestão, tá? Bom, então agora vamos olhar para as pessoas, né? Eu falei um pouquinho de estratégia, falei aqui agora de a gente olhar a empresa como ponto de vista do gestor, agora vamos olhar um pouquinho para as pessoas. Tem um cientista que faleceu em 2021, Humberto Maturana, que ele fala que tudo que é dito por um observador, tá? Tudo que é dito por alguém, é dito por um observador. O que ele está querendo falar com isso, gente? Ele está querendo dizer que eu falar uma coisa, eu falar uma frase, tem um significado. A Sami falar essa frase tem outro significado. A Raquel falar tem outro. Por quê? Porque não é só o que é dito, mas é por quem é dito. Tá? Essa pessoa que disse o que disse, ela tem uma história, ela tem uma linguagem, ela tem um porquê que ela falou aquilo. Tá? Bom, o Maturana, ele fala uma coisa também que é o seguinte, não há ação humana sem uma emoção que a estabeleça como tal e a torne possível como ato. Não existe nenhuma ação, né, que nós façamos que não tenha sido estabelecida por uma emocionalidade que permitiu aquela ação, tá? Vou explicar melhor o que eu estou falando aqui. Estão vendo essa imagem aqui? Tá? Eu estou falando aqui de um observador e aqui eu estou falando de uma realidade. Entre o observador e a realidade, existem vários filtros, tá? Cada um de nós aqui somos um observador diferente da realidade. Tanto é que eu coloquei essa frase aqui em cima, nós não sabemos como as coisas são, nós só sabemos como as observamos ou como as interpretamos, tá? Então, se a gente está fazendo esse evento aqui agora, essa aula aberta e tudo mais, se eu tenho 20 pessoas aqui, eu tenho 20 aulas acontecendo, tá? Se eu tenho 2 pessoas, eu tenho 2 aulas acontecendo. Por quê? Porque cada pessoa está enxergando, está sentindo, está escutando o que está acontecendo aqui agora a partir dos seus filtros, a partir da sua biologia, a partir da sua linguagem, a partir da sua cultura, né? A partir da sua história pessoal, a partir da sua emocionalidade, né? Se você está num determinado país, aquele país tem uma emocionalidade presente. Em outro país tem outra emocionalidade. Então, o que é certo para um não é certo para outro.
O que um acha extremamente engraçado, o outro não acha nada engraçado. O que um considera como extremamente importante, o outro acha banal. Então, cada observador é um observador diferente da realidade. Tudo bem aqui, pessoal? Faz sentido o que eu estou falando aqui? Está dando para acompanhar o que eu estou falando? Ok? Tá? Bom, então, eu costumo sempre dizer, né? Tem determinadas famílias que você chamar uma pessoa de senhor ou senhora é o correto. Em outra família, isso é desnecessário, né? Então, o que um vai ver como mal educado, como desrespeitoso, o outro vai ver como amistoso, né? Então, são formas diferentes de enxergar a mesma realidade. Por que eu estou falando isso daqui, tá? Lembra que eu trouxe lá o Maturana, que ele fala que não existe nenhuma ação humana que não seja, né, estabelecida por uma emoção? Então, se eu, Ana, enxergo o que está acontecendo aqui de uma maneira, é porque a minha emocionalidade, a minha crença, os meus valores, a minha história, permite que eu enxergue dessa maneira e não enxergue de outra maneira. Tá? E por que isso é muito importante? Isso é muito importante porque dentro de uma organização, né, você está falando de pessoas, e as pessoas, elas estão ali dentro das empresas, dentro das clínicas, etc., para gerar resultado. Mas o resultado que as pessoas geram derivam de ações. E as ações que as pessoas realizam, elas realizam a partir do observador que ela é do mundo. Tudo bem, pessoal? Ok? Então, não é simplesmente eu quero resultado. O resultado, ele deriva de ação, né? Mas, e também não é simplesmente, então executa a ação. Você executa a ação a partir do observador que você é daquele mundo, tá? Bom, então, e aqui tem um ponto importante que eu destaquei aqui, é que qualquer ação que a gente realiza na interação. A gente está sempre interagindo. A gente está sempre agindo com o outro. Então, a gente está agindo com outros observadores. Eu aqui agora estou fazendo uma ação, mas a minha ação não existe sozinha, né? Esse evento não existiria se eu tivesse sozinha aqui. Esse evento, esse encontro, ele está acontecendo porque existe uma interação, tá? Existe um observador aqui que nesse momento está falando e existem outros observadores que estão escutando e vez ou outra se manifestam via chat, via mãozinha e tudo mais, mas cada um está observando a partir dos seus filtros, tá? Bom, por que isso é importante? Isso é importante porque a gente vive em função de resultado, não só nas empresas, mas na nossa vida pessoal também, enfim, né? Mas quais são os fatores que vão fazer com que a gente atinja os nossos resultados? São justamente as nossas ações. Mas o que é que condiciona as nossas ações, né? O que faz com que a minha ação seja boa ou ruim dentro de uma empresa? Que eu trabalhe bem ou não trabalhe bem dentro de uma determinada organização, tá? Bom, eu tenho alguns condicionantes que são visíveis, que é, por exemplo, método, ferramenta, as técnicas que eu tenho, os instrumentos que eu tenho, são condicionantes visíveis para a minha ação. Então, poxa, aquela pessoa lá, o João da Silva, ele vai conseguir fazer aquele trabalho bem ou não, dependendo do tipo de ferramenta que ele tem, dependendo do instrumento de trabalho que ele tem, dependendo do planejamento que existe ali. Mas existem determinados condicionantes que são invisíveis, tá? Esses condicionantes invisíveis, né, que vão dar condições para as minhas ações serem efetivas ou não, esses condicionantes invisíveis, eles têm a ver com a forma como eu confiro sentido a determinados acontecimentos. Esses condicionantes invisíveis têm a ver com a maneira como cada um interpreta o mundo. Tem a ver com o observador que cada pessoa é e o sistema no qual ele está inserido. Tá? A gente vê, por exemplo, que determinadas pessoas de uma determinada religião têm um determinado comportamento. Determinadas pessoas de outra determinada religião têm outro modelo mental, outro tipo de comportamento.
Então, existem, o que eu estou querendo dizer é que tem condicionantes aqui que vão impactar na forma como eu ajo no mundo e gero resultado. Tem condicionantes que são visíveis e tem condicionantes que são invisíveis. Tudo bem, pessoal? Aqui, me dê um sinalzinho aqui, se faz sentido, ok? Beleza? Tá? Beleza. Bom, e aí, Ana, o que isso tem a ver com a empresa? Muito legal isso que você está falando, interessante, mas o que isso tem a ver com a minha empresa? Isso é a sua empresa. Por que isso é a sua empresa? Porque a sua empresa nada mais é que um conjunto de observadores que estão interagindo entre si, e estão interagindo com outras empresas e estão interagindo com outros observadores. Então, é isso que é uma empresa, uma rede, né, de pessoas que estão interagindo entre si. Uma rede de observadores, observadores diferentes da mesma realidade. Então, tem um monte de pessoas aqui tentando dar resultado, tá? Porque essa empresa precisa gerar resultado, né? Para o seu cliente, para a sociedade, para o governo, para os próprios colaboradores, para você, né? Então, a empresa precisa gerar resultados. E os resultados que essa empresa vai gerar depende justamente da forma como as pessoas agem. Só que as pessoas agem na interação. Elas agem interagindo. Com quem? Uns com os outros. E quem são esses uns com os outros? Quem é que age? O observador. Que observador? O indivíduo, que é o quê? Que é singular, que é único. E que tem o seu modelo mental, que tem a sua história, que tem a sua linguagem, que tem a sua biologia, que tem suas crenças, que tem sua emocionalidade, né? Que vem de uma cultura, que aceita determinadas coisas, que não aceita determinadas coisas. Tem pessoas que têm um maior orgulho, maior facilidade, maior tranquilidade de, eu trabalho depois das 18 horas, beleza. Tem pessoas que de jeito nenhum, não aceito, né? Tem pessoas que, eu tenho que passar um pouco mais do meu horário. Tem pessoas que não faço isso, não vou passar do meu horário. Tem pessoas que se submetem sei lá, autoritarismo de um determinado chefe. Tem pessoas que gostam, entre aspas, de agirem de forma submissa. Tem pessoas que não, né? Então, cada pessoa é um observador diferente do mundo. Traz os seus filtros, a sua história, uma maneira de ser e interagir de uma maneira diferente no mundo. E a empresa nada mais é que esse conjunto complexo de pessoas interagindo entre si, né? Então, o que é uma empresa? Uma empresa nada mais é que indivíduos, que grupos se relacionando. É isso que é uma empresa. E aí, pessoal, tem uma coisa interessante, assim, que é o seguinte, que é importantíssimo a gente ter em mente. Mesa, computador, impressora, equipamento, toda empresa tem. Então, se a minha empresa, por exemplo, uma empresa de pilates, né? E eu tenho determinados equipamentos, o meu concorrente provavelmente vai ter os mesmos equipamentos que eu, tá? E eu tenho determinada sala, o meu principal concorrente, o meu concorrente mais próximo, provavelmente vai ter uma sala muito parecida com a minha. Eu vou ter determinados processos de trabalho, determinados protocolos, o meu concorrente também vai ter os processos e protocolos dele, tá? Então, eu vou seguir determinadas normas, determinadas regras, o meu concorrente também. Eu vou usar determinadas tecnologias, o meu concorrente também. Então, o que vai, de fato, diferenciar a minha empresa da empresa dos meus concorrentes, por exemplo, né, é a forma como as pessoas se relacionam dentro da minha empresa. São esses observadores, esses diferentes observadores da realidade, né, interagindo entre si. Então, o grande diferencial que eu tenho em relação às outras empresas está justamente nas pessoas que trabalham na empresa. Para começar por mim, né? O diferencial está na visão da minha empresa, na missão da minha empresa. O que é que eu entrego, né, para a sociedade? Qual que é o meu diferencial? Como que eu me posiciono? Eu sou mais conservadora? Eu sou mais arrojada, né? Se a gente for olhar lá para a Red Bull, eles falam, né? Red Bull dá asas. Então, dependendo da empresa, eles querem passar uma mensagem de inovação, de ruptura, né? De
de velocidade e tal. Dependendo da empresa, ele quer passar uma mensagem que é o contrário, quer passar uma mensagem mais slow, de mais tranquilidade. Então, isso tem a ver com a missão da empresa, com a visão da empresa, com os valores da empresa. Mas você só consegue ser isso, emanar isso e fazer isso, se as pessoas que estiverem nessa empresa estiverem alinhadas com essa visão, com essa missão, com esse propósito, com esses valores. E aí a gente está falando que o desafio, né, de cada empresário não é nem de como cuidar das equipes que estão ali na empresa, mas é desde quem ele vai contratar, né? Como ele vai contratar, como que ele vai trazer essa pessoa, como que ele vai desenvolver essa pessoa, porque o que uma empresa ela, de fato, ela é um grupo de pessoas se relacionando. Na verdade, ela é vários grupos de pessoas, né, se relacionando, né, entre si e fora da empresa também, com outros grupos. Né? Aqui eu estou falando de uma outra empresa, que tem vários observadores aqui se relacionando entre si. Aqui eu estou falando de um cliente, aqui eu estou falando de um fornecedor. Então, eu posso estar, aqui a minha empresa, pessoa jurídica, por exemplo, se relacionando com outras empresas, né, com outros agrupamentos aqui de pessoas, né, e se relacionando com pessoas físicas também, né. Mas o fato é que todos são observadores diferentes da realidade e têm o grande desafio de interagir entre si, se relacionar. Então, se eu tiver que falar para vocês assim, qual que é a palavra-chave, tem até um artigo que eu escrevi um tempo atrás, que fala sobre toda relação é uma relação de afeto, é uma relação de afetar e ser afetado. Então, quando os grupos, o indivíduo e os grupos se relacionam entre si, eles estão afetando e sendo afetados, eles estão construindo coisas, eles estão co-criando coisas juntos. E a sua empresa é isso, é uma rede de relacionamentos. Tá? Ok, pessoal? Deu para entender o que eu falei aqui, o que eu trouxe aqui para vocês? Tá? Eu falei logo no início que esses encontros são encontros que eu faço de tempos em tempos e tal, e traz uma perspectiva um pouco mais profunda, porque eu trabalho isso nas mentorias ou em consultorias e tudo mais, mas na consultoria no dia a dia, você está ali no bora, estruturar estratégia, fazer diagnóstico, estruturar isso, montar plano de ação, acompanhar, ver indicador e tudo mais, e aí eu vou trazendo essa abordagem de uma maneira mais subjetiva, né? A gente não fica discutindo isso dentro da empresa, né, da forma como a gente está fazendo aqui. Então, esses encontros aqui são espaços de trazer uma abordagem um pouco mais profunda, né, a respeito desses assuntos, que é, no meu ponto de vista, essencial que para quem é, de fato, gestor, empresário, para quem, de fato, está cada vez mais deixando de ser dono de academia ou dono de clínica para passar a ser um empresário, né, de fato. Bom, aí, nesse sentido aqui, eu coloquei grupos, entre aspas, tá, gente? Já que a gente está falando de vários grupos aqui dentro da empresa, dentro e fora dela, né? Um grupo se relacionando com o outro e tudo mais. Eu coloquei entre aspas, porque é bom a gente lembrar que grupo é diferente de agrupamento, tá? Então, assim, e essa também é uma pergunta que eu faço para vocês, assim, na empresa de vocês têm um grupo, vocês têm um time, ou vocês têm um agrupamento de pessoas, tá? Porque para ser grupo é necessário mais do que ter 2, 3 pessoas junto, né? Para ser grupo tem que ter objetivos comuns. Para ser grupo tem que reconhecer a singularidade do outro, tá? Então tem que ter capacidade de interagir. Então, grupo tem capacidade de interagir. Interagir significa trocar, dialogar, cooperar e lidar com conflitos. Faz parte. Conflitos fazem parte. E conflitos podem ser maravilhosos, né? E ser gestor é lidar com isso o tempo todo, né? Tirar o melhor dos conflitos, dos diálogos, da cooperação e tudo mais. Isso é interagir, né? Mas para interagir, aí falando um pouquinho, né, de trás para frente, para interagir, eu tenho que reconhecer a singularidade do outro. Se um grupo não reconhece, se as pessoas que estão num determinado lugar não reconhecem que o outro é um legítimo outro, né? Que o meu colega que trabalha comigo no mesmo consultório que eu,
ele é outro observador da mesma realidade, tá? Se eu não sou capaz de perceber isso, ou se eu não aceito isso, eu quero que ele enxergue as coisas exatamente como eu enxergo, se eu não consigo enxergar que ele é um outro, a singularidade desse outro, o direito de ser outro, eu não vou conseguir interagir de fato com ele. Eu não vou conseguir escutar, não vou conseguir ter uma escuta aberta em relação às opiniões, às percepções dele. E isso vai dificultar muito que a gente construa coisas juntos, que a gente inove dentro da empresa. Ok, pessoal? Está dando para entender o que eu estou falando aqui? Está fazendo sentido para vocês? Ok, beleza. Então, tá bom. Então para ser grupo, eu preciso mais do que ter uma galera junto, tá? Eu preciso que as pessoas reconheçam que o outro é outro, e ele tem uma percepção diferente da minha, enxerga as coisas de formas diferentes, né, que eu, enfim. E mais que isso, a gente tem objetivos comuns e a gente é capaz, de fato, de interagir. Aí sim, eu posso estar falando de um grupo, tá? Bom, reforçando. Então, a minha empresa, ela busca resultados, né? Todo mundo quer vender mais, aumentar faturamento, reter profissionais qualificados, quer diminuir retrabalho, quer mais qualidade de vida, quer diminuir sobrecarga, quer ter uma perspectiva melhor de futuro. Todo mundo quer resultado, tanto no nível individual quanto no nível coletivo. Mas qualquer resultado, ele deriva de ações, de estratégias, de técnicas, né? Então, eu tenho que ter objetivos, eu tenho que ter metas, eu tenho que ter os indicadores, eu tenho que saber o que eu estou fazendo, para que eu estou fazendo e como eu estou fazendo, tá? Senão, eu estou aqui vivendo da sorte, né? Porém, é muito importante a gente lembrar que as estratégias, que as técnicas, que as ações, né, que a gente executa no nosso dia a dia, assim como os resultados dependem dessas estratégias, técnicas e ações, essas estratégias, técnicas e ações dependem dos valores e crenças e comportamentos de cada observador, tá? Então, a ação aqui, a interação, sempre depende desse observador, das crenças que permeiam a cabeça de cada indivíduo. E, na mesma proporção, das crenças e valores que permeiam a empresa como um todo, a organização, tá? Bom, daí eu aproveito para pontuar um aspecto aqui. Um bom líder, ele não se preocupa apenas em falar o que deve ser dito, né? E tem aquela história, não, eu falo tudo aqui, eu trago mesmo as coisas, eu coloco e tudo mais. Tá, beleza, importante. Porém, um bom líder, né, ele não se preocupa só com falar o que tem que ser dito. A fala, ela só é efetiva se a escuta for efetiva. Então, não adianta, você já viu aquelas pessoas que falam, mas não quer dizer que as pessoas escutaram, tá? E escutar, gente, é diferente de ouvir, tá? Ouvir tem a ver com a nossa biologia aqui, estou ouvindo. Escutar tem a ver com você interpretar aquilo que foi dito. Tem a ver com você dar sentido àquilo que o outro falou. Tem a ver com você validar aquilo que o outro falou e enxergar. Não quer dizer que você necessariamente concorda, tá? Você pode discordar. Mas escutar tem a ver com ouvir mais interpretar. Tudo bem, pessoal? Beleza? Tá? Então, não adianta só falar. A fala, ela só vai ser efetiva se a escuta for efetiva também. Então, não adianta eu falo. Eu preciso estar preocupado em como os observadores, as pessoas, o time dessa empresa, escuta. Deu para entender como isso que eu estou colocando aqui agora é extremamente importante? Tá? Isso vale tanto para o balcão de vendas, a recepção lá na frente, quanto para o cara que está no financeiro, o cara que está fazendo a cirurgia, o cara que está dando a aula, para todo mundo, tá? Senão você está ali matando tempo. Outro ponto importante, né? Tão ou mais importante do que o que falamos é como falamos. Porque nós escutamos, gente, em vários aspectos, de várias formas. A gente não escuta só pelo ouvido, né? A gente escuta no corpo também. Então, a gente escuta pelo olhar da pessoa.
A gente escuta pelo gesto da pessoa, pelo tom de voz, pela altura, pela entonação. Então, são vários os aspectos que vão impactar a minha escuta. Em outro momento, eu posso fazer um outro evento para falar só sobre escuta, tá? Isso é extremamente importante para quem exerce papel de liderança. Inteligência emocional e liderança, comunicação não violenta e liderança, isso é essencial, né? Então, tão ou mais importante do que o que falamos é como nós falamos, tá? Bom, liderar envolve, então eu vou chamar atenção para alguns pontos aqui, já que a gente está falando de gestão, estratégia e pessoas, né? E a gente está falando do desafio de engajar pessoas. Engajar pessoas tem a ver com liderar, né? E o que é liderar? Liderar é capacidade de escuta, que é diferente de ouvir, já falei isso. Liderar é saber lidar com divergência. Então, eu quero que tudo esteja em paz. Não, isso não é liderar, tá? Estar tudo em paz não é uma coisa que quer dizer que necessariamente está tudo bem. Se está tudo em paz, eu posso estar com um problema muito grande, tá? Porque é importante que as pessoas tragam suas questões, tragam suas inquietações, tragam novidades, que aquele meu produto, aquele meu serviço, que de repente pode entrar em declínio, lembra lá do gráfico que eu mostrei, do nível de maturidade da sua empresa, né? É importante que alguém enxergue aquilo, levante essa bola, né? É importante que exista consensos, é importante que exista conflitos, tá? Consenso nem sempre é a melhor alternativa. Muitas vezes as pessoas entram em consenso por uma questão de... E eu estou falando isso, gente, como alguém que está há mais de 20 anos no mercado, trabalhando com diferentes equipes, trabalhando com gestão, trabalhando com estratégia, trabalhando com desenvolvimento de pessoas, trabalhando com monitoramento de resultados. E essa história de consenso, ela é muito permeada por cansei. Então, vou concordar. Ou então, fulano pode mais, ele é o chefe, então ele falou, é isso mesmo. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão do consenso. E é importante a gente compreender que, muitas vezes, inclusive saudável não entrar em consenso. E admitir que tem hora que a decisão ela tem que partir de uma tomada de decisão de alguém que tem uma responsabilidade sobre aquele assunto. Tá? E que, por mais que consulte as opiniões e discuta e tudo mais, às vezes as decisões não vão agradar a todos mesmo, e isso faz parte do jogo. Tá? Então, é saber lidar com divergência, e, ao mesmo tempo, né, ter essa capacidade de escuta. Agora, para fazer isso, tudo isso envolve, né, alguns aspectos, assim, alguns instrumentos, algumas ferramentas, que são ferramentas e são instrumentos de gestão. E aí, quando eu falo de ferramenta e instrumento de gestão, eu não estou falando só de ferramentas, software, aplicativo, e nem estou falando de planilha Excel, ou de template, ou de método, tal. Eu estou falando de tudo isso, mas junto com a capacidade e o poder, né, que o ser humano tem de ter, por exemplo, abertura. Né? Então, liderar envolve capacidade de escuta e saber lidar com divergência. Mas, para você ter uma capacidade de escuta e saber lidar com divergência, você precisa ter abertura. E abertura significa algum nível de empatia, significa permitir, né, escutar coisas que, de repente, você discorda totalmente, mas se abrir para observar aquilo e trazer para a roda de conversa, avaliar, talvez, aquilo que você escutou e que você, no primeiro momento, discorda totalmente, você pode depois ver que pode ser muito interessante, mas é preciso ter abertura para isso. Também é preciso, né, ter rituais de gestão e rituais de cultura, né, de cultura e gestão. Então, quais são os meus rituais dentro da minha empresa? Né? Rituais que vão desde reuniões de monitoramento, reuniões diárias, encontros disso, encontros daquilo, espaços de troca de experiência, de aprendizagem,
Enfim, eu posso ter N rituais de cultura e de gestão, mas quais são eles? Né? Feedback constante, então não só dar feedback constante, mas abertura para receber feedback constante. Autoconhecimento, tá, pessoal? Liderar envolve autoconhecimento, eu acho que isso daí é a prioridade zero para qualquer líder, qualquer gestor. É investir em si mesmo, investir na sua emocionalidade, na sua capacidade física, emocional e mental, né? E liderar, acima de tudo, também capacidade de desenvolver pessoas. Quando a gente fala de desenvolver pessoas, a gente está falando de aprendizagem, né? E a gente sabe que a gente aprende em espiral. Você passa por um momento de aprendizagem, daí mais na frente você vive uma experiência parecida, depois você vive outra experiência, e cada vez que você vai vivendo essa experiência, você vai vivendo ela e vai aprendendo num nível mais profundo, tá? Então, sei lá, eu falei em público a primeira vez e tive muita dificuldade, mas consegui falar. De outra vez, eu já falo com um pouco mais de facilidade, mas ainda cometo alguns erros, né? Esqueço determinadas coisas, enfim. De uma outra vez, aquilo vai ficando cada vez mais visceral, vai ficando cada vez mais natural, e eu vou aprendendo num nível mais profundo. Tudo bem, pessoal, que eu estou falando aqui? Faz sentido para vocês? Me dê um joinha aí, só para eu ter noção aqui. Ok? Beleza? Então, tá bom. Bom, do que eu estou falando? Eu estou falando que o seu negócio, no fundo, é desenvolver o quê? Pessoas, tá? O seu negócio é desenvolver pessoas. Então, não interessa se a sua clínica é uma clínica de estética, é uma clínica de pilates, é uma clínica de fisioterapia, ou de odonto, ou de cirurgia plástica. O seu negócio, na verdade, é desenvolver gente, tá? Lembra que eu falei lá no início que para você conseguir chegar, vou fazer questão de voltar aqui, ó. Para você conseguir chegar aqui, nesse nível de maturidade, para você poder fornecer diretrizes para a empresa e não ter que colocar a mão na massa, né? Para você não ter que colocar a mão na massa, alguém tem que colocar a mão na massa. Para você não ter que ficar gerenciando os indicadores, alguém tem que gerenciar por indicadores. Para você não ter que ficar gerenciando por processo, alguém tem que gerenciar por processo. Para você não ter que ficar apagando incêndio, alguém tem que apagar algum incêndio quando acontecer. Não acontece coisas de última hora, né? Então, para eu ter pessoas fazendo isso, eu preciso desenvolver essas pessoas. Senão eu vou estar daqui 20 anos, daqui 10 anos, daqui 15 anos, fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo hoje, se a empresa existir ainda até lá. Né? E dependendo do caso, eu pego vários casos nesse sentido, a gente está falando de empresários que trabalham 12, 14, 16 horas por dia. Tá? Sem exagero nenhum, tá, gente? Por quê? Porque a pessoa está aqui, e aí o tempo vai passando, ela vai envelhecendo, todos nós envelhecemos, né? E vai chegando um esgotamento, ela vai perdendo potência. Tá? Chega uma hora que ela fala, cara, para que eu tenho essa empresa? Não era melhor eu trabalhar de empregado? Tá? Porque eu sou escravo da minha empresa? Mas para isso acontecer... Claro. Oi, Isabelle, pode falar. Mas para isso acontecer, repito, eu preciso desenvolver pessoas, tá? Bom, e desenvolver pessoas tem a ver com tudo isso que a gente está falando aqui, porque pessoas é muito mais do que máquina, do que equipamento, do que método, do que processo, né? Do que uma norma. Desenvolver pessoas, a gente está falando de trabalhar esses diferentes observadores, né? Da realidade. Então, seu negócio é desenvolver pessoas. Para a gente ir já fechando aqui, eu trouxe aqui Bom, aqui eu falei da aprendizagem do indivíduo, não é isso? A gente aprende, vive a mesma experiência várias vezes e vai cada vez fazendo melhor, se tornando melhor. A aprendizagem do indivíduo. E aqui agora eu vou falar da aprendizagem da organização, da empresa, da clínica. Quando eu falo de aprendizagem, eu estou falando de transformação, tá? Eu estou falando de fazer diferente, se tornar diferente. Aqui eu quero chamar muita atenção, esse aqui é o fecho do nosso encontro aqui, o ponto crucial, que é o seguinte, Ana, como é que conecta tudo isso que você está falando? Né? Gestão, estratégia, pessoas e tal. E aí? Tá.
Primeiro, a empresa, isso aqui é a empresa, tá? A empresa, ela tem que investir no indivíduo, em cada indivíduo, né? Cada observador é um indivíduo único, singular, é um observador diferente da realidade, cada um traz suas crenças, seus valores, a sua história, a sua emocionalidade. A empresa precisa investir no indivíduo. Tem até um papo aí da gestão, que é o Peter Senge, que ele fala, né, que como é que ele fala aqui? A empresa precisa a empresa, como é que é? A empresa, para ela aprender, ela tem que investir no indivíduo, né? Para ela aprender, o indivíduo tem que aprender. É isso que ele fala. Mas o fato do indivíduo aprender não quer dizer que a empresa aprendeu, tá? O que eu estou falando aqui? Eu estou falando o seguinte: muitas vezes você investe num profissional na sua empresa, o cara faz milhões de cursos, etc. O cara ficou muito bom. Mas o fato dele ter aprendido não quer dizer que aquilo se tornou da empresa, tá? Se você não cuida disso, aquele aprendizado fica sendo só daquele indivíduo e não da empresa. Para o aprendizado ser da empresa, você precisa ter estratégias e práticas organizacionais no dia a dia, tá? Então, eu tenho aqui o indivíduo que aprende, tá? O aprendizado de primeiro, segundo e terceiro nível, ele aprende cada vez mais um nível mais profundo. Mas na sua empresa tem 1, 2, 3 indivíduos, 5 colaboradores, 15, 50 colaboradores, cada um deles vai ter aí o seu espaço, o seu momento, o seu tempo de aprendizagem. Mas não basta investir no indivíduo, eu tenho que investir em práticas, tá? Eu tenho que ter ações, eu tenho que ter ferramentas, eu tenho que ter processos. Então, quando eu falo de rituais de cultura, por exemplo, e gestão, eu estou falando dessas práticas. Tá? Então, como é que é? Eu faço um monitoramento mensal de atividades, eu faço, eu tenho rotinas de treinamento de quanto em quanto tempo, eu tenho, quais são os processos, então aquilo que o fulano de tal lá aprendeu, desenvolveu naquele protocolo, como é que isso foi institucionalizado dentro da empresa? Tudo bem, pessoal? Está dando para entender o que eu estou falando aqui? Tá? Eu tenho práticas, como é que funciona o meu processo comercial? Né? Como é que funciona a minha recepção? Como é que funciona? Como é que é o protocolo de atendimento das pessoas? Então, eu tenho que ter práticas estruturadas. Daí, gente, a importância de você ter uma estratégia, de você ter a sua missão, visão. Lembra que eu falei que é o diferencial da sua empresa? Né? De você ter planos de ação, de você ter indicadores. Então, eu tenho que ter essas práticas estruturadas. Não adianta eu ficar reclamando das pessoas. O fulano fez o curso, mas não adianta, ele não está trazendo esse curso para cá, não está. Tá, mas até que ponto que eu instrumentalizei ele para que ele coloque isso funcionando dentro da empresa? Até que ponto que eu instituí rotinas aqui de repasse de conhecimento? Tá? Onde um profissional mais experiente repassa conhecimento para outro profissional. Eu, como gestor, tenho que desenhar isso. Isso é estratégico. Tá? Eu vou desdobrar isso num plano de ação. Eu tenho que dizer quais são as metas, né? Eu tenho que instituir esses rituais. Agora, mais que isso, eu preciso institucionalizar isso. Tá? Eu tenho que colocar isso como regra, como norma dentro da minha empresa. Senão, o que vai acontecer? Eu tenho um CEO, o Davidson, logo no início aqui, estava falando da situação dele lá na empresa. Eu tenho um CEO, que é uma pessoa lá bem interessada, bem empenhada, que faz um trabalho excelente, institui práticas e tudo mais. Aí essa pessoa sai da empresa, volta tudo para estaca zero. Tudo bem, pessoal? Ok? O que eu estou falando aqui? Então, eu preciso institucionalizar isso na empresa. Seja no regimento, seja no contrato, seja no estatuto, seja numa norma, seja lá como for. Tá? Mas eu preciso ter isso institucionalizado, independente de quem está na gestão, de quem está na coordenação, isso é da empresa, não é da pessoa. Tá? De forma que, mesmo que as pessoas saiam da empresa, seja no nível operacional, tático ou estratégico, a empresa tenha isso como regra, como norma. Tá? Isso está institucionalizado, essas práticas estão estruturadas. Tudo bem, pessoal? Ok? Então, isso daqui é essencial. Se eu cuido do observador, do indivíduo, eu compreendo que cada um é um, que a minha empresa é um conjunto de pessoas se relacionando, né?
e eu faço isso interagindo, mas eu interajo por meio de práticas, que são práticas que estão institucionalizadas, aí a minha empresa, ela também aprende. Tá? Aí essa empresa, aqui eu estou falando do indivíduo, né? Aqui eu estou falando da empresa como um todo. Aí esse observador, empresa, a organização, a clínica, ela também vai aprender. Então a empresa fazia de um jeito, passa a fazer de outro, de outro e de outro. Tudo bem, pessoal? Ok para vocês? Fez sentido isso que eu acabei de comentar aqui? Me sinalizem aí, por favor. Esse desenho aqui, gente, eu tenho isso publicado em livro e tal. Quem quiser mais detalhes lá por meio do meu site, dá para pegar framework, etc. Que explica mais detalhadamente tudo isso, tá? Isso é mais do que testado, validado, inclusive dentro de instituições grandes. Bom, então, para a gente fechar, quando eu falo de gestão, estratégia e cultura, né, eu estou falando de liderança, certo? Eu sempre reforço isso nas minhas palestras, nas minhas aulas, nas minhas falas e tudo mais. Se eu falo de gestão, de estratégia de cultura, eu estou falando de liderança. E falar de liderança é falar de ampliar o nível de consciência. Tá? E é ampliar esse nível de consciência sobre si mesmo, sobre autoconhecimento, sobre feedbacks, sobre enxergar o outro como verdadeiro outro, sobre estruturar práticas, estratégias, e institucionalizar isso dentro da empresa, né? Então, a gente está falando de saber jogar esse jogo aí, que nada mais é do que fazer com que essas pessoas todas dentro da organização consigam coordenar ações, né, da melhor forma possível. Isso que eu estou trazendo aqui para vocês, eu tenho também focado muito nessa figurinha aqui, né? Eu estou falando disso aqui, ó, de práticas, de estratégias, de lidar com pessoas, de olhar para isso, de cuidar disso, de institucionalizar isso, né? E lembra lá naquela imagem que eu mostrei lá do corpo humano, né? Então, muitas vezes, olhar para isso, dá as pessoas, né, não, eu vou seguir aqui o meu dia a dia, porque eu estou muito ocupada agora, tá? Então, eu não vou poder olhar para a minha estratégia agora, não vou poder ter essa atenção em relação a esse alinhamento entre estratégia e pessoas, que é um dos pontos principais da minha abordagem, da forma como eu atuo, tá? Que é basicamente nessa integração, né? Gestão, estratégia e pessoas. Então, muitas vezes a gente fala, não, estou ocupado demais ali no meu dia a dia, no meu operacional, não estou podendo olhar para isso agora, tá? Pessoal, ok aqui? Alguma observação, alguma questão a respeito disso? Do que eu acabei de comentar? Se alguém quiser abrir o microfone, comentar alguma coisa, fica à vontade, tá? Tudo bem? Tá? Então, vou fazer o seguinte, até por conta do nosso horário, né, a gente acabou esperando um pouquinho mais, teve várias pessoas que tiveram dificuldade de entrar, e a gente acabou aguardando um pouquinho mais para começar, então já vai dar aqui 8h30, para a gente não ultrapassar o tempo e respeitar o horário, eu já vou encerrando aqui com vocês, e para encerrar, eu vou colocar só aqui um convite, tá? Eu vou colocar no chat, e aí depois a Sami pode colocar no grupo também, que é o seguinte, vocês estão vendo aqui esses níveis de maturidade em gestão, estratégia e cultura? Tá? Estão vendo aqui? Se eu falo do nível 3, eu estou falando de uma empresa que está no nível 3 de maturidade, é porque ela está no nível já estratégico, o sistema. Tá? A empresa tem metas claras, ela tem processos bem definidos, ela usa dados para tomar decisões, a equipe está alinhada. Isso aqui é uma empresa que está lá no nível 3 de maturidade. Né? Uma empresa está no nível 2, ela está em estruturação ou parcialmente formalizado. Tá? A empresa começou a se organizar, ela já tem algumas rotinas e metas, mas elas não são seguidas ainda por todos. Então, ela está lá no nível 2 de maturidade dela de gestão. E no nível 1, são empresas que estão no nível mais imaturo, reativo, intuitivo. Cada uma dessas situações aqui te dão diferentes caminhos. O que eu vou colocar para vocês aqui, eu vou disponibilizar uma avaliação de maturidade de gestão, estratégia e cultura. Essa avaliação é um teste muito rápido, você responde isso aqui em 2, 3 minutos no máximo, tá? E ela é direcionada para empresários que já têm uma operação ativa e que estão com essa visão de crescimento, tá? E qual que é a ideia? Se você ler esse QR Code aqui, ou a Sami também vai colocar lá no grupo para vocês, enfim,
você pode responder um formulário. Ao responder esse formulário, isso vai chegar até mim, as suas respostas, e eu vou dar uma devolutiva em cima do seu nível de maturidade. Vou mandar, inclusive, um gráfico, tá? Para você entender em que nível de maturidade que está a sua empresa. Deu para entender aqui o que eu falei, pessoal? Dá um joinha aqui para mim. Ok? Beleza? Então, tá bom. Então, vocês respondendo isso daí, quem quiser ir responder, claro, não é obrigatório, mas quem tiver interesse em responder e saber em que nível de maturidade, gestão, estratégia e cultura está a sua empresa, responde lá que eu vou dar uma devolutiva a respeito disso daqui, vou colocar um gráfico. A devolutiva que eu dou não é uma devolutiva que eu gero na IA e mando para vocês, tá, gente? Eu gosto de fazer uma coisa mais artesanal, personalizada mesmo, então eu dou uma analisada nisso. Obviamente que eu uso inteligência artificial para fazer zilhões de coisas, mas não para dar esse tipo de resposta crua e simplesmente, tá? E aí eu mando um gráfico e tudo mais, respondendo, para você ter uma ideia de, pô, como é que a minha empresa está em nível de maturidade aí, de gestão, de estratégia e de cultura organizacional. E ali eu coloco algumas recomendações e tudo mais, tá? Mando a resposta para vocês. No mais, tem aqui meu QR Code com as minhas redes, né? Estou convidando aqui, participe dos meus eventos, acompanhe minhas redes, faça parte da minha comunidade. Quem lê o QR Code, cai lá no meu Linktree, tem lá o convite para vocês entrarem. E convido para vocês a não saírem do grupo de WhatsApp que a Sami montou, porque a ideia é, depois, com o tempo, a gente vai deixar o grupo mudo lá e colocar algumas recomendações, algumas sugestões e convidar vocês para outros eventos. Tudo bem, pessoal? Tranquilo aqui? Tá? Quem tiver alguma dúvida, alguma sugestão, para a gente não passar aqui muito do nosso tempo, a gente já vai encerrar por agora, tá? Até para cumprir o nosso compromisso. Mas fiquem à vontade de me mandar mensagem, meu WhatsApp está lá no grupo, pode mandar mensagem no privado, já que o grupo vai ficar sem as pessoas não vão poder ficar mandando mensagem lá dentro do grupo, né? Mas pode me mandar mensagem no privado, fica super à vontade para falar comigo, ok? Então é isso, e a Sami vai postar lá também uma avaliaçãozinha para vocês responderem depois sobre como que foi o evento para vocês, esse encontro aqui, esse nosso bate-papo. Beleza? Me dê aí um sinalzinho para eu saber se está tudo bem. Ok? Beleza? Então, tá bom, é isso. Até a próxima, tá? A gente entra em contato com vocês. Tchau, tchau, pessoal. Oi, Sami. Peraí, deixa eu só parar aqui a gravação.